Caríssimos amigos, eu tenho a satisfação de voltar a gravar alguma coisa depois de um longo período de gripe em que minha garganta ficou impossibilitada de falar correntemente, sem ser assim agredida por crises de tosse muito prolongadas. Mas tentarei agora fazer alguma coisa que lhes seja útil. Eu quero voltar a agradecer também todas aquelas pessoas que conversam comigo e que falam do curso, elogiam e que dizem para não cessar e tudo, o curso. Bom, nesse sentido, hoje nós vamos dar a penúltima reunião sobre o igualitarismo. Nós estamos vendo a questão do igualitarismo, que é onde o comunismo quer chegar, que é onde o ecologismo quer chegar, que no fundo é uma outra religião oposta à religião católica e que impede as pessoas de compreenderem, de conhecerem exatamente a Deus como Ele é, e assim o amarem devidamente, servirem e tudo. Bom, e tem mais uma reunião e depois eu pretendo dar início a um curso que é um curso muito importante, que que o Dr. Plínio abordou num livro extraordinário que ele escreveu, foi o último livro dele antes de falecer, e que é sobre a nobreza. O que é a nobreza? Qual é o papel da nobreza na ordem do universo? Se eu não tiver, claro, o papel da nobreza na ordem do universo, fica um buraco na composição que eu faço, da maneira como as coisas são dispostas por Deus, e que eu não consigo preencher de uma maneira sapiencial, ou seja, com sabedoria. Então, já convido a todos que tenham a paciência de assistir esse curso, que daqui 2 aulas nós iniciaremos o curso sobre a nobreza e elites tradicionais análogas. E o Dr. Plínio escreveu o livro dele baseado em documentos assim, publicados por Pio XII. Bem, hoje, conforme eu tinha dito na última gravação, nós vamos falar sobre a questão dos sonhos abertos, dos sonhos de olhos abertos. O que é isto? Eu recordo primeiro que o demônio ele se revoltou contra Deus, negou a obediência a Deus e foi condenado. Condenado, ele não perdeu o poder de interferir fora do céu, interferir no universo. Ele não pode destruir um ser, mas ele pode atrapalhar, modificar, fazer um monte de coisas. Sobretudo, o que mais interessa a ele é o ser humano, né? Ele sabe que ele está errado, mas o ser humano vamos dizer, é o maior lucro dele, porque é o maior prejuízo que ele provoca para Deus. Ele, não deixando o homem ir para o céu e mandando para o inferno, ele, por assim dizer, ele diminui a glória de Deus. O que é uma coisa que não é real, no seguinte sentido, que, tá bom, ele perde uma alma, mas ele, aquela alma que ele perdeu, depois a justiça de Deus vai repor a glória que eles negaram a Deus. E o demônio, mesmo fazendo as coisas erradas, ele acaba glorificando a Deus, porque Deus o pune e Deus o coloca no devido lugar. Bem, o demônio ele está no inferno porque ele quer, estou recordando. E porque ele quer, e evidentemente Deus não o deixaria mais sair de lá, mas ele também não quereria sair de lá para ir conviver com Deus, para ir para o céu, porque ele não tolera o tipo de ordem hierárquica anti-igualitária que existe no céu. Então, nós vemos que o demônio ele quer adorar a si mesmo, ele adora a si mesmo, mas é impossível ele não estar debaixo do efeito da justiça de Deus. E ele vive dentro dessa contradição. Ele quer fazer o mal para Deus, buscando o bem egoístico dele. Mas Deus o pune com justiça e ele repõe a glória de Deus desta maneira, sofrendo a justiça de Deus. Bem,
Então, o demônio sabe perfeitamente que tudo quanto ele faça, em última análise, redunda na glória de Deus. E que na partida que ele joga contra Deus, ele é o eterno derrotado. Agora, como é que se explica que ele entenda estar trabalhando contra a glória de Deus por meio desse plano conspiratório? Quer dizer, ele é tão inteligente, ele consegue compreender as coisas muitíssimo mais do que nós. Mas então o que ocorre? Que ele vive dentro dessa contradição e que ao mesmo tempo ele deve perceber que isso não produz o efeito que ele quereria. Então aqui vem a exposição de hoje, que já é a 27ª, que começou a proposta do curso de Fátima, e que é sobre os sonhos de olhos abertos. O que é isso? Para compreender bem, o Dr. Plínio achou interessante desenvolver uma teoria que tem relação com essa competição enquanto ela se realiza no homem. Com todo o plano do demônio, a teoria dos sonhos. Quer dizer, existe uma certa competição, porque o homem também quer a sua realização egoística. Não é explicação dos sonhos do homem de olhos fechados, evidentemente, né? Disso que se trata. O que ele chama aqui de sonho é apenas por analogia. O que é isso? É o sonho que o indivíduo tem de olhos abertos. Essa mania que tem as pessoas de sonharem de olhos abertos, conhecendo, entre aspas, pessoas que não conhecem, vivendo, entre aspas, uma vida que não vivem, fazendo, entre aspas, coisas que não fazem, imaginando as pessoas que conhecem como elas de fato não são. Essas pessoas imaginam as situações em que elas se movem como de fato elas não são. Funcionam num mundo irreal, que não é o delas. Há inúmeras situações que podem determinar isto. Então, veja, o homem ele é dotado de espírito, de alma e de inteligência. E com isso ele tem a condição de ver a realidade. Mas ele pode, por um defeito dele, forjar para si uma realidade diferente e viver dentro dessa realidade diferente. Daí o altíssimo índice de problemas mentais que existe hoje em dia. Quer dizer, talvez não seja só isso, mas isso explica muitíssimo dos problemas que existem hoje. E o mundo concorre para isso. Por exemplo, uma pessoa reconhece que é pobre. Eu não tenho dinheiro, sou pobre, não fiz fortuna, etc. Vivo. Ou que não é inteligente. Realmente vem um outro e diz uma coisa extraordinária e eu não consigo dizer aquilo. Ele lê coisas que eu não consigo compreender, e, no entanto, ele compreende com toda facilidade, é mais inteligente. Ou um que é sem graça. Tem gente que tem verve, tem graça para dizer as coisas. A pessoa pega e entretém os outros porque ela tem charme, ela tem... E outra sem graça, não sabe dizer nada, diz umas coisas fora de hora e pretende dizer uma coisa engraçada e diz uma coisa xoxa, não? Bom, e aí etc. Ou então, ao contrário, acha que é um gênio. Então, aí é o outro lado. Tem gente que acha que é um super gênio, sem de fato o ser. Engraçadíssimo, interessantíssimo, e vive no meio de gente que é tudo de segunda, poucas. Vive no meio de tolos que não dão a ele o devido valor. Temos aí uma espécie de gênio ignorado, que vive no meio dos nabos e das cebolas e que sonha com a cabeça no mundo da lua, onde o compreendessem, etc. Surge aí a alma irmã. Então, nesse momento que ele está assim, ele encontra uma alma irmã, onde compreendessem, etc. Surge aí a alma irmã em todas as suas gamas.
o amigo perfeito, a esposa perfeita, etc. Se meu pai fosse de outro jeito, se minha mãe fosse de outro jeito, se meus irmãos e meus amigos fossem de outro jeito, e, sobretudo, se encontrasse uma moça ou um rapaz que me entendesse, que se integrasse inteiramente comigo. Entende? Tudo isso aí são aspectos deste sonho de olhos abertos, porque estão fora da realidade. Se o indivíduo tem mania por dinheiro, então ele vai se imaginar numa bolsa, dando tacadas, ganhando milhões, rodeado de homens admiradíssimos. Puxa, um super gênio, né? Se não é isto, ele é o grande orador que plateias e galerias aplaudem, né? Ou então é finíssimo, elegantíssimo, nobilíssimo. Ele dá um olhar e todas as multidões caem aos seus pés. Há todas as espécies de manias. Há misérias dessas em todas as gamas. E acontece que o sujeito começa a sonhar uma vida que não é a vida real. Bem, então o que é o sonho? O sonho é o modo de escapar da desventura. Ele se frustra na realidade e escapa da realidade. Esses sonhos do que decorrem, em geral, de uma desventura e que tem que ser grave e durável. As desventuras que não são graves não produzem sonhos. O indivíduo, quando sonha, em geral, é devido a uma desventura grave, ainda que não seja real. E é preciso que seja uma desventura durável, porque quando ele percebe que vai passar logo, não a transforma em sonho e pensa na realidade. Quando está entalado numa situação ruim e vê que ela vai durar, para muitos a saída é sonhar. Um homem colocado assim na linha dos sonhos pode dar vazão a eles por uma série de meios diferentes. Podemos imaginar um que começa a sonhar coisas bem articuladas. Mas podemos imaginar outro que sonha, por exemplo, com uma música sem nada de articulado. Ele compõe uma coisa que é o sonho dele, para escapar de uma determinada situação que não quer aceitar. Ele cria uma fantasia dentro da qual ele vive. Podemos imaginar, por exemplo, o caso de um leigo que passe perto de um confessionário e, involuntariamente, ouça um trecho da confissão de alguém. Quer dizer, ele está passando por ali dentro da igreja, aqueles confessionários que as pessoas se ajoelhavam e se confessavam, e, por acaso, o que estava se confessando, ele falou alto demais e ele escutou uma coisa da confissão do outro. E, por uma circunstância qualquer, por causa do... ele fica ligado com o sigilo sacramental. Quer dizer, ele não pode dizer a ninguém aquilo que ele ouviu de uma pessoa que está se confessando. E ficou amarrado nisso. Bom, mas enfim, voltamos. Por causa de uma situação qualquer, por causa desse sigilo, ele fica na impossibilidade de desvendar o autor de um crime, do qual ele é injustamente acusado. O resultado é que ele vai para a cadeia. Então nós estamos aqui diante de um homem colocado ante um mal muito grave. Ele é sentenciado, perdeu sua liberdade individual, foi sujeito ao regime de penitenciária, perdeu sua honra aos olhos de todos. Tudo lhe é inconveniente na situação em que ele se encontra. Então ele está mostrando aqui como é que uma pessoa de repente cai no infortúnio. Este homem caiu nesse infortúnio. Há milhões de tipos de infortúnio dentro do qual as pessoas podem cair. Bom, qual é a reação sadia diante do infortúnio? Ele preso e inocente, hein?
Qual é a reação sadia e quais as reações mórbidas que uma pessoa pode ter nesse caso? A reação sadia é a seguinte: em primeiro lugar, ele só poderá ter esperança de ser libertado na medida em que as circunstâncias concretas autorizem essa esperança. Quer dizer, não adianta ele ficar imaginando uma situação diferente daquela que é a realidade na qual ele está. Se houver nas circunstâncias alguma razão para esperar, ele esperará. Se não houver nenhum motivo de esperança de que ele escape, que ele saia da cadeia, ele não vai manter uma esperança maior do que aquela que sua situação permite. Vamos dizer o seguinte: ele pode rezar e pedir um milagre. Ele pode ter uma esperança sobrenatural e pedir um milagre, mas no campo natural, ele não pode alimentar uma esperança diante de toda evidência de que ele não vai conseguir sair daquilo. Por causa disto, ele tem uma capacidade de adaptação à nova situação em que se encontra. Caiu-me sobre a cabeça, ele diz, sendo inocente, vou viver como sentenciado. Uma vez que é improbabilíssimo que eu saia daqui, devo me conformar a esta situação e me conformar valorosamente, para valer. Caio na cadeia, levo algum tempo pensando o que devo fazer para sair. Se houver alguma coisa para fazer, na ordem do razoável, eu farei. Se não, eu compreendo que minha situação não tem remédio e tiro proveito dela. A pior coisa é ele fugir da realidade. Ele tem que, de dentro da realidade, chegar a essa situação que ele tira proveito dela. Fui sentenciado injustamente. Aceito esta realidade e me conformo com ela. Assumo este papel. E não vou estar deitado no catre da cadeia, imaginando uma situação ideal e improvável. Bem, o sonho de olhos abertos e a inconformidade com a realidade. Então aqui nós chegamos, agora vai ficar mais claro a questão do sonho de olhos abertos. Uma realidade ruim, uma realidade terrível e tal, a pessoa então começa a sonhar porque ela é inconforme com aquela situação. Vejam só. Imaginemos agora a situação oposta. O que está preso ouve funcionar as alavancas e acredita ser o diretor da penitenciária que vem pedir 1000 perdões. Então, de repente, ele vê umas alavancas que são abertas e que dão portas que dão acesso à penitenciária e aonde ele está. Então, ele começa a imaginar, já vem me soltar, já estão vindo me soltar. E ele imagina que o diretor da penitenciária vai pedir a ele 1000 perdões. Aqui estou em nome da justiça do Estado para lhe conferir a medalha de grande benemerência. Aqui está a sua família. Sua honorabilidade foi reconhecida e o senhor vai sair. Logo em seguida, ele pensa, irei para casa, a mesa estará preparada com doces e iguarias preciosas, amigos, retratos nos jornais, na foto. Eu, modesto, não, apenas cumpri o meu dever. Não? Tudo isso sonhado, tudo isso sonhado. Essa situação pode ser transposta para um monte de outras, conforme eu disse. Cada um poderá imaginar algo disso, algo parecido com isso, de uma situação trágica, uma situação difícil, que a pessoa tem atravessado. O comportamento diante dessas situações não é o de fazer o sonho, não é a fuga para o sonho de olhos abertos. Olha só. Veja a miséria desse sonho. Ele sonha tudo isso, né? E vai sair e tal. Depois toca o sinal e é a hora de ir lavar o chão. Não tem nada a ver com aquilo. Ninguém entrou, ninguém fez justiça, os anos passam, o sonho vai crescendo, vai se enriquecendo de pormenores cada vez mais sonambulescos,
e, no fundo, ele não aceita a vida de cadeia e passa fantasiando uma doidice, profundamente infeliz de ser sentenciado. É minha revolta e minha inconformidade com minha própria situação. Então, isso acontece com as pessoas que não querem levar as próprias cruzes. Até aqui, agora tem um subtítulo: a reação de quem não sente a desgraça por que passou. Até aqui qualifiquei, diz Dr. Plínio, duas atitudes: um realismo sadio e um sonho. Entre essas duas atitudes, localiza-se a da pessoa que tem uma espécie de realismo míope e imediatista. O realismo sadio e de altas vistas é o que pintei no começo. Vou dar um alto sentido à minha vida. Vou sofrer como inocente, mas isto vai ser uma grande vida. Quer dizer, vivendo na fidelidade, dentro daquele infortúnio, ele faz da vida dele uma grande vida, vivendo na fidelidade. Bem, a outra é um imediatismo de desesperado. No meio, temos o sujeito que não faz nenhuma coisa nem outra. Ele entra como um bicho na prisão e não raciocina sobre o que está acontecendo com ele, não sente muito a desgraça por que passou. Agora, convívio das três mentalidades do homem moderno. Aqui nós vamos entrando agora no homem moderno, que é o homem fabricado para ser igualitário. Essas três atitudes, em geral, são as atitudes que o homem toma perante a vida. A maior parte dos homens, a meu ver, não toma inteiramente nenhuma dessas atitudes. É misturado. Os desequilibrados tomam a atitude do irrealismo. São muito raros os que tomam a atitude de aceitação sadia. A maioria tem uma aceitação sadia numa parte do tempo, depois um bom trecho onde aceita sua situação sem raciocinar muito, e depois um bom pedaço de sonhos e de coisas irreais. Vou dizer logo que muito do desequilíbrio moderno, muito da doidice moderna, vem exatamente do fato de haver uma espécie de zona de sonho dentro de inúmeras cabeças. A reação do verdadeiro católico, qual deve ser? Creio que não há coisa mais importante para a vida espiritual do que despovoar a cabeça de qualquer espécie de sonhos, desse tipo de sonhos. Enquanto se tem sonhos dentro da cabeça, não se deve ter a ilusão de vida espiritual séria. Os sonhos precisam ser todos eliminados, como quem elimina o próprio demônio. Temos que nos colocar dentro de uma visão realista, mas de altas vistas, das circunstâncias concretas em que nos achamos. O católico autêntico, de certo modo, é um pária na vida de hoje. É um infeliz, um massacrado, um perseguido. É assim mesmo. Basta um homem querer andar dignamente, basta uma moça, uma senhora querer andar modestamente e a perseguição vem. Vem mesmo. Ele encontra o sentido profundo disto, aceita isto de frente, sem imaginar, sem sonhar, etc. Quer dizer, eu sou isso porque amo a Deus e quero servir a Deus, e por isso vou ser sempre assim. E tem que me engolir, porque eu não cedo. Eu sou aquilo que eu devo ser. Em todo caso, podemos dizer que na história de um sonho há uma primeira fase, que é a desventura. Então, essa vai abrir caminho para ele ser convidado para sonhar. Segunda fase é o sonho que se forma como remédio para essa desventura. Então, a desventura, eu vou sanar essa desventura com um sonho. E a terceira fase, que é a mais dura, é quando o sonho se põe em via de realização. Este é o período das besteiras.
das bobagens, das coisas erradas, né? Alguém sonha, por exemplo, com negócios e imagina que é presidente de uma sociedade anônima. Quando vai fazer a sociedade anônima dele, a primeira coisa que ele pensa não é fazer a sociedade, mas fazer o palco de quem é presidente da sociedade. Ele está compondo, em função de uma sociedade, aquilo que as pessoas compõem para outras coisas. Não? Compra móveis e roupas, toma todos os ares de presidente de sociedade anônima e monta o palco. Na segunda parte, ele vai fazer a sociedade. Escolhe o negócio que dá mais dinheiro, que fica melhor para uma sociedade anônima, e em seguida os companheiros com quem fica melhor brincar de sociedade anônima. Então ele até procura aqueles com quem ele vai brincar de sociedade anônima. A preocupação com o lucro vem em último lugar. Resultado, como ele é só ele que brinca, e os outros lá estão para apenas depenar a besta, acontecem depenações monstruosas e depois o fracasso. A pessoa foi regida por um sonho desse e, na realidade, faltou objetividade. Lá os outros entram e tem uma história engraçada que se conta que dois homens resolveram fazer uma sociedade. Um entrou com o capital e o outro entrou com a experiência. Depois de um certo tempo, o que entrou com a experiência saiu com o capital e o que entrou com o capital saiu com a experiência. Isso é coisa de quem sonhou. Né? Uma outra ordem de sonhos. O sujeito conheceu alguém que é muito engraçado. Achou bonito e resolveu também ser engraçado, porque percebeu que há vantagem em ser engraçado. No primeiro momento ele admira, no segundo ele inveja, no terceiro ele sonha e no quarto ele põe o sonho em marcha. Resultado, o vácuo em torno dele. E de fato é ele que vai atrás dos outros, porque é um sonho que se pôs em marcha. Para que o sonho do homem tenha uma certa vitalidade, é preciso que tenha alguma possibilidade de se realizar. Senão fica tão fora da realidade que não vai impressionar nada. Nunca se sonham coisas completamente irrealizáveis. É preciso, ao menos, ser metaforicamente possível. Por que razão o homem sonha? E aqui eu peço para tomarem muito nota disto, porque é fundamental para entender a questão do sonho. Quando a pessoa não quer aceitar a situação em que está, por uma espécie de movimento que vem do fundo dele, para realizar aquela felicidade para a qual tende de todas as maneiras, ele prepara uma espécie de sonho, de castelo, de ilusão, dentro do qual se sente em segurança. Bom, o sonho do demônio sem possibilidade de realizar-se. A desgraça do demônio é tão profunda que nem isso propriamente ele pode ter. O demônio é um espírito angélico, lucidíssimo, e sabe perfeitamente que não consegue iludir-se a respeito de suas próprias condições, que ele mesmo criou. Mas, de algum modo, ele pode também ter o seu sonho, que consiste no seguinte. Então, o sonho do demônio. Quando ele percebe que conseguirá, por meio de suas astúcias e fraudes, fazer com que muitas pessoas acreditem naquilo que ele gostaria que fosse o universo. E ver muitas pessoas viverem para ele em função de toda essa ideia que ele criou, de algum modo se realiza aquilo a que ele tenderia. Então, ele fazer as pessoas, no fundo, sonhar e desejar aquilo que também é um sonho dele, ele puxa as pessoas. No fundo, o que está dito aqui é isso. Se os revolucionários, no sentido do livro Revolução e Contra-Revolução, puderem fazer com que todos os homens de um país usem roupas da mesma forma, ainda que diferença de forma não estabeleça hierarquia, eles preferem
porque se trata exatamente do ideal de, o quanto possível, chegar a uma uniformização. E a gnose admite que na outra vida isto acaba sendo conseguido reduzindo tudo ao uno primitivo, que é o abismo, etc. Então, essa tendência de igualar tudo. A gente vai a qualquer lugar do mundo, as pessoas se apresentam do mesmo jeito, vestem do mesmo jeito, têm os mesmos automóveis, têm os hábitos mesmos, os mesmos celulares, a mesma coisa. Tudo isto vai criando um sonho da realização igualitária como sendo aquela que vai trazer uma grande felicidade, uma grande... Ora, a coisa não é assim. Eu vou dizer daqui a pouco uma coisa. Seguimos. Devemos admitir que os graus altos das forças secretas querem mesmo os homens inteiramente iguais, na medida do possível. Por isso que existem campanhas de clonagem. Essa clonagem que já foi feita com os animais, é desejo chegar a clonar pessoas para fazer todas iguais. E se é que já não fizeram experiências, porque a gente não sabe, eu pelo menos não sei, a questão toda a ideologia do gênero, que quer fazer uma igualdade inteira entre homem e mulher, que é tão obviamente oposta à realidade, faz parte. Isso, a pessoa tem que renunciar à realidade para desejar uma coisa dessa. Tudo que eles levantam como problema de racismo, evidentemente nós somos contra o catolicismo ser racista, mas se procura fazer um tipo de racismo, se levantar um tipo de racismo para acabar com o racismo. E para acabar com o racismo, que não existe um país onde o Pelé é o rei de futebol, não existe racismo, onde para acabar com isso, então eles procuram criar uma luta entre uns e outros, e aí, então, em nome da igualdade, as pessoas vão lutar e vão fazer um monte de coisas, como, por exemplo, as cotas. As cotas é um reconhecimento que quem inventou essa história estão afirmando, coisa que eu não afirmo, a incapacidade dos afrodescendentes de subirem junto com os brancos. Ora, não é proibido, vai lá, entra, se inscreva, estude, vai e suba. Tem negros muito inteligentes, tem negros muito dotados, assim, por exemplo, o Rebouças, que construiu coisas que até hoje existe, foi exemplo para um monte de gente, né? Então, isso não... Agora, perceba uma coisa, esse sonho igualitário é tão antinatural que essas coisas, a igualdade, nos países onde eles estabeleceram a igualdade, todos têm que ter ditadura, porque é impossível estabelecer uma igualdade sem fazer uma ditadura. E isso é que a gente vê claramente. Então, fazem leis draconianas para impor uma igualdade, e que é uma igualdade artificial. É uma coisa completamente artificial. Enfim, com isso, nós terminamos a questão do sonho. Eu não sei se consegui ser claro na leitura, mas isso é fundamental porque para atrair as pessoas para o paraíso, entre aspas, igualitário, é preciso fazê-las sonhar, e para fazê-las sonhar é preciso conduzi-las a uma situação de infortúnio, e a partir desse infortúnio elas então começam a sonhar e aí a desejar essas coisas que são o paraíso da revolução. Agradeço muito a atenção que deram, que Nossa Senhora favoreça a todos e até a próxima.